Muito boa tarde a todos, que o Senhor nos abençoe do seu eterno e bondoso amor. Vamos fazer o resumo da lição de número 10, lição do dia 28 de fevereiro de 2021. Tema da lição: a vitória do povo de Deus. Texto áureo. Então respondeu a rainha Esther e disse: Se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, dê-se a minha vida como a minha petição, e o meu povo como o meu requerimento. Esther 7, versículo 3. Verdade aplicada. A sabedoria divina é imprescindível na vida diária do cristão. Então, na nossa vida diária, o que não deve faltar na nossa vida, ou o que não deve ser imprescindível na nossa vida, sabedoria. Foi o que Esther usou aqui diante de uma situação que, a princípio, parecia não ter jeito. Mas rapidamente ela usa de sabedoria, e Deus consegue dar vitória para Esther naquele exato momento. Os objetivos dessa lição: entender que Deus sempre protege seus servos. Segundo, aprender que o auxílio de Deus chega na hora certa. E terceiro, confirmar o zelo de Deus por seus filhos. O texto de referência para essa lição, Esther capítulo 7, versículo 4 até o versículo 10. É o texto escolhido aqui para essa lição. Nosso motivo de oração. Ore para que o Senhor nos dê sabedoria perante nossos adversários. Aleluia. A introdução da lição diz: veremos nessa lição a importância de Esther ter posto sua confiança apenas no Senhor dos Senhores. Sua história é tão marcante e de uma contribuição inestimável às igrejas de hoje. Então ela deixa para as igrejas de hoje um grande legado de sabedoria para nós também lidarmos com situações que nos sobrevêm também em momentos muito difíceis. O tópico 1 da lição: Deus nos garante a vitória. É o tópico 1. E eu fiz o esboço da lição da seguinte forma. Comecei pelo texto áureo primeiro, né? Está em Esther 7:3. O pedido de socorro de uma mulher. A sabedoria de uma mulher prudente. Então, essas duas características aqui, eu extraí elas do texto áureo da nossa lição, que é Esther capítulo 7, versículo 3. Na verdade, aplicado, eu também tirei um esboço. O que não deve faltar na vida diária do cristão? Eu mesmo fazendo uma pergunta para mim. E respondi da seguinte forma: sabedoria. Não deve faltar na nossa vida diária. Também no esboço de Esther 7:4, que é o texto de referência, eu anotei da seguinte forma: esboço 1, a estratégia de Esther e a sabedoria de Esther. Aí subdividir da seguinte forma: a pergunta do rei e a resposta sábia e corajosa de Esther. Também dividido da seguinte forma: um homem sem saída e seu castigo. Está se tratando de quem? De Amã. E também morto com suas próprias armadilhas. Também está se tratando de Amã. O rei não esperava algo tão terrível de alguém de confiança. Assuero tinha uma confiança muito grande em Amã, ao ponto de não conferir o que ele fazia. Era tamanha sua confiança.
Aliás, ele era um homem do governo, um ministro, um homem que comandava junto com o rei 127 províncias. Então alguém confiável. Só que o rei não contava e não esperava tal coisa daquele homem. Aí no tópico 1 da lição, Deus nos garante a vitória, que é o tópico 1. Coloquei em esboço 1, artifícios idealizados contra sua vida. Quem usou de artifícios aqui idealizado contra a vida de Esther? Amã. Usou artifícios bem planejados, idealizados contra a vida de Esther, contra a vida de Mardoqueu e contra a vida do povo de Deus. Então, se fala aqui de alguém que é um bom estrategista em arquitetar e planejar. Aí eu transportei para os nossos dias da seguinte forma: artifícios contra a nossa vida. Quem usa de artifício contra as nossas vidas? O nosso inimigo. Ele também usa de artifícios e planeja contra a nossa vida. Artifícios idealizados contra nós por pessoas humanas. Então nós temos artifícios idealizados por pessoas humanas e artifícios idealizados pelo inimigo de nossa alma, que é o diabo. O diabo. Então eu dividi o texto da seguinte forma: pessoas humanas usadas pelo inimigo. E hoje nós temos também pessoas humanas, assim como Amã, que também são usadas pelo inimigo contra a nossa vida. E no esboço 2, dentro do tópico 1, que força é capaz de nos livrar desses artifícios? Aí eu respondi: só Deus é capaz de nos livrar desse artifício. Deus e o seu poder é capaz de nos livrar desse artifício. Então, Esther e Mardoqueu, eles tinham a favor deles Deus e seu poder imenso para lutar contra os artifícios de Amã. Aleluia. Então eles não estavam sozinhos. Eles tinham Deus com eles naquele exato momento. E Deus está conosco também para nos livrar dessas artimanhas ou artifícios dos inimigos. Dividi também em esboço 3 e fiz o resumo. Quando tudo parece difícil aos olhos humanos, o que acontece? Quando tudo parece ou parecer difícil aos olhos humanos, o que acontece nesse exato momento? A resposta é a seguinte: é aí que Deus entra em ação. Ei, meu irmão, será que parece tudo difícil para você? Eu quero acalmar o seu coração através dessa lição. Deus está entrando em ação. Aquieta e acalma o teu coração, porque tem um Deus entrando em ação. Tópico 1 da lição: confiar ou duvidar. O que fazer no momento tão difícil desse? Confiar ou duvidar? Quando tudo parece perdido, confiar ou duvidar? O que é confiar? Confiar é acreditar. E o oposto de confiar é duvidar. Duvidar é não acreditar, é não estar convencido de não saber o certo. Isso é duvidar. Precisamos fazer escolhas do que fazer. A escolha sábia de Esther, sua decisão foi a de confiar em Deus. Então ela não duvidou, ela confiou em Deus, ela fez a escolha de confiar. Ela não fez a escolha de duvidar, mas de confiar em Deus. A dúvida traz confusão
em quem confia ou no que confiar. Aleluia. Aí durante esse período que nós estamos aí, duvida, confia, confia, duvida, nós ficamos muito extenuados. O que significa essa palavra extenuado? Cansado, esgotado, exausto. Mas Esté e Mardoqueu não estavam extenuados, cansado, exausto, esgotado. Não, eles não estavam assim. Às vezes isso causa até mesmo feridas no corpo. Então a pessoa fica extenuado, cansado, esgotado, exausto, causa feridas no corpo. Mas que corpo é esse que eu estou falando? Será que é o corpo físico? Não. Causa feridas aqui dentro. Aleluia. Oh, glória. Quando ficamos extenuados ou cansados, o sentimento é de parar. Lógico, quando alguém fica esgotado, cansado, a pessoa quer parar. Aí a pessoa quer parar de orar, quer parar de confiar, quer parar de acreditar, quer parar de tudo, porque ele já está extenuado. E acha que não vai acontecer a sua vitória. Aleluia. Na dor, ele está conosco nos dando amparo. Quem está conosco na dor nos dando amparo? Deus está conosco na dor nos dando amparo. Aleluia. Nossas ansiedades devem ser lançadas sobre Ele, sobre Deus. Pedro falou isso aí. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Resumo. Mesmo em momentos de dificuldades, não devemos deixar nada tirar nosso sossego, nossa paz, nossa tranquilidade. Devemos deixar nada isso tirar. Que não percamos o ânimo, mas confiar é a melhor coisa que devemos fazer. Tópico 1.2. Chegou a hora de Deus intervir. Tudo tem o seu momento de Deus ou para Deus intervir. E o momento para Deus intervir na história de Esté estava chegando. O momento para Deus intervir na sua história também está chegando. Aleluia. O que entendemos aqui? Até aquela situação era com Esté e Mardoqueu. A partir daquele momento agora já era com Deus. Até ali Esté e Mardoqueu chegaram. A partir daquela situação para frente agora já era com Deus. Mas eles conseguiram chegar até ali. Tiveram forças para chegar até ali. Agora daquela situação é como se Deus tivesse falado: ei, Mardoqueu e Esté, agora o controle é comigo. Agora o comando é comigo. Deixa comigo agora. Era isso que Deus queria falar com Esté e com Mardoqueu e comigo, com você. Aleluia. Agora Deus entra em ação a favor do seu povo. Felicidade momentânea. Nossos adversários às vezes ficam assim, festejando seu triunfo sobre nós, achando que já ganhou. Era o que a mãe estava fazendo. Festejando, achando que já tinha ganhado. Né? Triunfando sobre seus inimigos. A sua já tinha triunfado sobre seus inimigos. Aí que Amã se enganou. O triunfo de Esté, uma carta na manga. Tem duas coisas aqui, o triunfo de Esté e uma carta na manga. Com certeza a família dele deveria estar ali, para aquele banquete. Mas segundo o texto, a sua família não foi convidada para o banquete surpresa com Esté e o rei. O convite era apenas para Amã, não para a família. E muito menos para os amigos. Amã saiu tão alegre que queria levar a família e os amigos, mas o convite era extensivo apenas para ele, não para a família. Mardoqueu e Esté guardou o segredo até a hora certa. Aleluia. Você sabe guardar o segredo até a hora certa? Então guarde o segredo até a hora certa. Amã não imaginava o que o esperava. Deus estava presente ali através da vida de Esté e de Mardoqueu. Deus estava ali presente na vida de Esté e de Mardoqueu. O melhor de Deus estava por vir, uma surpresa inesperada. No meio da festa, quando todos estavam fartos, alegres, sorridentes, é que um segredo que o rei não sabia seria revelado. Primeiro,
Esther revela sua origem, quem ela era. Uma bomba caiu na vida de Amã, que ele não esperava aquilo. Revelado o plano de morte durante a festa e a ira de um governante. Estão aqui no subsídio dessa lição. A ira trouxe um choque ao ponto do governante pedir um fôlego, que ele não acreditava naquilo, por isso que ele pediu fôlego. Caiu como uma bomba no seu coração. Ele não aguentou aquela notícia. Ele teve que pedir um fôlego, pedir um tempo, foi respirar um pouco no jardim, depois ele voltou para continuar, para poder respirar. Afinal, ele era um homem de sua confiança, uma traição muito grande. Às vezes, estamos assim também, em algum lugar, passamos também pela mesma situação. Aleluia. Por algum propósito, foi assim com Esther. Ela passou por aquela situação porque haveria um propósito para aquilo tudo. E ela teve um propósito quando convidou também eles para aquele banquete. Esther foi uma mulher sábia. Às vezes não sabemos como Deus vai agir. Mas uma coisa é certa, ele vai agir e nos surpreender. Isaías 55, versículo 8 até o versículo 10 e Efésios capítulo 3, versículo 20, eu deixo aqui como referência para você meditar nessa tarde. Tópico 1.3 da lição, resumo. Esther delata Amã, ou melhor, entrega Amã, denuncia Amã. Denunciar exige cuidado e cautela. Se você for fazer denúncia contra alguém, tenha cuidado e tenha cautela. Você denunciar qualquer coisa hoje em dia, tem que ter cautela e cuidado. Para denunciar é preciso reunir provas. Denunciar é perigoso. Mas Esther tinha certeza, quando ela foi denunciar, ela tinha certeza. Outra, ela tinha todas as provas. Ela não deu nenhuma chance de defesa para Amã, sabe por quê? Que todas as provas que ela tinha contra Amã, ela tinha também testemunhas. Tinha tudo arquivado. E ela tinha um Deus do céu, que era a sua maior testemunha, em que assistia toda a trajetória da sua vida. Apocalipse capítulo 16, versículo 28, Êxodo 23, verso 1, Êxodo 23, verso 7, e fazer uma denúncia está dentro do artigo 138 do Código Penal. Previsão para a pessoa fazer uma denúncia e não ter prova. Pode ser preso de 6 meses a 1 ano. Se você não tiver prova contra alguém hoje, você pode ser preso de 6 meses a 1 ano. É o artigo 138 do Código Penal. Deuteronômio 19, versículo 16 a 21, Provérbio 26, 22, Salmo 101, versículo 5 e Mateus 7, versículo 1 e 2. Para fazer uma denúncia, deve-se estar bem seguro, consciente do que vai fazer. Deve estar bem seguro, consciente do que você vai fazer. O acusado tem direito de se defender. Amã teria o direito de se defender. Mas aqui ele ficou indefeso, sem como reagir. Porque tudo que Esther falou foi uma verdadeira realidade. Aleluia. Aleluia. Neste caso, Esther tinha prova suficiente para acusar Amã. A oportunidade perfeita, ela aproveitou ali a oportunidade perfeita. Amã estava sem saída. Os 5 dedinhos estavam contra ele. Sabia aqui, ó? 5 dedinhos acusando Amã. Não tinha como ele sair. Os 5 dedinhos voltados para a direção de Amã estavam o acusando naquele exato momento. Deus estava ali assistindo a tudo. Resumo. Esther precisou de muita paciência, pois ela nos ajuda a tomar decisões. Afinal, ela usou a seu favor. Esther usou o que a seu favor? Paciência. Tópico 2. Quando tudo parecer perdido, não está. Ponto de exclamação. Por que parece? Parecia.
porque é aí que Deus ia agir. Então não estava perdido, sabe por quê? Porque era aí que Deus ia agir, era aí que Deus estava agindo em favor do seu povo. O jeito de Deus trabalhar, a forma dele agir em nossa vida. De forma convencional, Deus nos mostra o seu jeito de cuidar de nós nos momentos mais difíceis. Às vezes não entendemos como ele vai fazer. Isaías capítulo 6, 64, versículo 4, Salmo 118, versículo 7, Provérbios 3, versículo 5 e versículo 6. Aqui temos o papel do pai. Nesse texto, nós temos aqui, nessa parte, tópico 2, nós temos a figura de um pai. Um pai protetor, que ama, que cuida, que zela e que protege. O que fazer nos momentos assim de tanta proteção? Sermos agradecidos ou sermos gratos a ele. Esboço 1, eu coloquei da seguinte forma: quando parece perdido, existem coisas que estão fora do seu controle. Quando tudo parece perdido, existe coisa que parece estar fora do seu controle. Mas quando o controle está na mão de Deus, você pode ficar tranquilo, sossegado. O tempo é poderoso, Deus continua no controle de tudo, o agir de Deus não exclui nossa responsabilidade. Relaxar e respirar durante esse momento é a melhor coisa a se fazer. Relaxar, respirar, relaxar e nos afastar um pouco da agitação. É a melhor coisa a se fazer nesse exato momento. Diga não para algumas demandas e sim para o que é importante. Identifique o que é urgente e o que é importante. Só assim iremos identificar o que é prioridade. Tópico 2.1. Em Deus o impossível acontece. Em Deus nada está perdido. Em Deus nada é impossível. Gênesis 18, versículo 14 e versículo 16. Difícil e impossível é aquilo que está fora do nosso alcance. Aleluia! O que aprendemos aqui? O momento pode ser difícil em nossas vidas, como foi o de Esther. Nada pode impedir a intervenção de Deus. Quando tem alguma coisa para acontecer, vai acontecer nada. Ninguém pode intervir naquilo que Deus vai fazer. Isaías 43, versículo 13, parte B do versículo. Frase: o impossível existe até que alguém duvide dele e prove ao contrário. Até você olhar para dentro de tudo o que é considerado impossível até acontecer. Comece fazendo o que é necessário, depois do que é possível. Aleluia! Desse jeito você estará fazendo o impossível. O homem pode acreditar no impossível, mas nunca pode acreditar no improvável. Aleluia! Essa aqui é a parte aqui da lição. A persistência realiza o impossível. O segredo, quando tudo parece estar perdido, é não se abater pelas circunstâncias da vida. Esse é o segredo. Ninguém está isento de passar por dificuldades. Entender que Deus nos sustenta e cuida de nós, assim como fez com Esther. Não devemos tirar nosso olhar de Deus. Tópico 2.2. Soberano para condenar e absolver. Quem é que pode condenar e absolver? Deus. Ou seja, dá livramento aos que são justos, ele absolve. Quem absolve? Deus. Ele condena, ou seja, ele pune e castiga os injustos. Aqui fala de controle sobre tudo. Ninguém pode frustrar o seu poder. Sua característica onipotente tem todo o poder. Aqui ele revela o seu poder absoluto sobre tudo, sobre todos. Ou seja, está falando de quê? De domínio. Está falando de domínio. Aleluia. Amã conheceu o tamanho imensurável do poder de Deus. Ou seja, ele conheceu o domínio de Deus sobre o seu povo. Hebreus 10, 31. Amã pensou que Esther e Mardoqueu estavam sozinhos. Pensou, se enganou Amã. 2 Crônicas, capítulo 20,
versículo 17, versículo 19. Eu deixei esse ponto de referência para você meditar lá. Tópico 2.3, Deus quebra a presunção. Presunção, ato ou efeito de presumir ou de se presumir. Julgamento baseado em indícios, aparência. Opinião excessivamente boa acerca de si mesmo, demonstração dessa opinião em público, altivez, arrogante. Na linguagem popular, metido a besta, pretensioso, fanfarrão. Pessoas que teimam em se aparecer, se acham as boas, que gostam de aparecer por suas qualidades. Isso é o quê? Qualidades de pessoas presunçosas. Frase: é a mãe de todas as asneiras. A presunção é a mãe de todas as asneiras. Ideias genéricas e uma grande presunção estão sempre em via de causar uma terrível desgraça. A mãe e a atitude de Deus. E temos aqui também o agir de Esther, quando ela age com cautela e com presunção. Temos aqui a direção de Deus, Provérbios 13:16 e Provérbios 14:16, que vai falar de cautela. Um beco sem saída para Amã. Verdades reveladas, pego em suas próprias armadilhas, final feliz para uns e trágico para outros. Agir de perversidade para com o povo de Deus, eles serão abatidos. Quando alguém age de perversidade contra o povo de Deus, serão abatidos. Na vida secular é assim, você colhe o que você planta. Você colhe o que você planta. Tópico 2.3, Mardoqueu fez o quê? O que ele pôde fazer? Ou seja, ele teve o controle da situação. A única coisa que fazer é controlar a situação. Pôde, ação de conseguir controlar, suportar, tolerar e aguentar. Resumo: faça o que puder. Faça o que puder, o possível. O que não puder, o impossível, é com Deus. Tópico 3, Deus tem seus propósitos. Propósito de Deus para nós, o tempo do propósito chegou. As palavras de Mardoqueu causou impacto em Esther, mexeu em seu interior, suas palavras. Esther se coloca à disposição de Deus para usá-la. Deus tem sua forma de agir por nós. É só fazer o quê? Confiar. Tudo vem por nós ou até nós com propósito. Devemos entender os propósitos de Deus, devemos entender que tudo tem um tempo para terminar. Esther ensina uma grande lição, depositou sua confiança em Deus. No tópico 3.1, o seu inimigo não prevalecerá, ou o inimigo não prevalecerá. Prevalecer significa não ir à frente, né? Prevaleceu a coragem de Esther, prevaleceu a coragem de Mardoqueu, porque nenhuma arma prosperará contra nós. Por quê? Porque caminhamos na justiça de Deus. Tudo que estiver preparado contra nós não prosperará. A igreja nasceu para vencer, nós nascemos para vencer. Aqui não deve faltar uma igreja. O que não deve faltar para uma igreja vencedora, ou para ser vencedora, a unção do Espírito Santo. Tópico 3.1. Tópico 3.1. Também não se deve faltar o quê? Integridade para uma igreja. Comunhão, amor fraterno entre os irmãos em Cristo. Esses são os requisitos para uma igreja ser vencedora. Esther tinha requisitos. Que requisito que ela tinha? Ela tinha requisitos. Tanto Esther como Mardoqueu, eles tinham, eram pessoas íntegras. Atributos que nos tornam vencedores. Ela tinha atributos que fez deles vencedores e nós também os temos. No tópico 3.2, ele vai falar das promessas que nunca falham. Vale a pena esperar por algo que vai acontecer? Aí eu fiz uma pergunta, eu disse a resposta sim. Sim, vale a pena. Principalmente quando Deus diz que vai acontecer, então vale a pena esperar. O impacto da notícia causou confusão. A notícia precisa ser bem passada. Não devemos se desesperar quando a notícia chegar, principalmente quando nós temos um Deus no controle. Deus jamais se esquece do que se falou. Números capítulo 23, versículo 19. Deus sempre cumpre o que ele vai fazer. A garantia de Esther. Qual era a garantia de Esther e qual é a garantia nossa? As promessas que Deus fez aos seus antepassados. Salmo 121, versículo 4 e 5. Deus não dorme, cochila, pisca. Deus está atento a tudo. Deus nunca se esquece.
Promessa, ato ou efeito de prometer, compromisso, voto, juramento. E na última parte, que é a 3.3, o Senhor cuida de quem? Cuida do seu povo. Aí nós temos aqui uma demonstração de carinho, da parte de quem? Da parte de Deus. Nós temos uma demonstração de cuidado, da parte de quem? Da parte de Deus. Por quem? Por nós. E a última parte aqui, característica da mulher de Deus, que era a característica de Esté: fé e temor a Deus. Atitudes de suas características que levou ela a merecer o mérito, ser honrada. Ela foi honrada por aquilo. Teve força para erguer, levantou sua voz em um momento difícil em favor do seu povo. Uma mulher grata a Deus pelas suas maravilhas. Portanto, esse foi o resumo da Escola Bíblica Dominical, lição de número 10, lição do dia 28 de fevereiro de 2021. Não se esqueça, se inscreva no meu canal, no rodapé dessa mensagem, dessa lição, eu vou deixar mais um conteúdo para você. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Aleluia. Até aqui nos ajudou o Senhor e por isso estamos alegres. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia.